Pessoal, dando continuidade aí à nossa aula, né, no tema diversidade étnico-racial na América Portuguesa. Essa é a parte 2 da aula. A habilidade é comparar a dinâmica das colônias portuguesa e espanhola na América. Retomando o que a gente viu na aula passada, né, sobre a divisão do território português na América em capitanias hereditárias, com o objetivo aí de facilitar a administração por parte da coroa portuguesa, né? Então, a gente viu aí a forma como essa divisão foi feita e essas capitanias hereditárias, elas foram entregues aos capitães donatários. E aí, qual era a função, né, desses capitães donatários? Ao receber essa terra, né, como uma doação por parte da própria coroa portuguesa, esses capitães, eles tinham por obrigação financiar a ocupação do território, promover a economia com engenhos e outras estruturas, né? Então, estruturar ali os engenhos de açúcar, organizar o povoamento e a defesa do território e também garantir o exercício da fé cristã, né? Dentro ali da sua capitania. Os bandeirantes nós também vimos, né, na aula passada, que foram os exploradores do território brasileiro para além do Tratado de Tordesilhas. Então, se a gente voltar nesse mapa aqui, né, o território brasileiro, né, a colônia portuguesa até então seria até ali o Tratado de Tordesilhas, essa outra parte aqui que está em preto e branco, não pertenceria a Portugal, né? E a função aí dos bandeirantes era exatamente ultrapassar esse limite, adentrando ali o interior, né? Não ficando só apenas no litoral, mas adentrando o interior. Posteriormente, né, quando os negros africanos chegaram aqui no território, os bandeirantes eles também vão ser responsáveis por capturar os negros que fugiam e destruir os quilombos, né, que eram aí o maior símbolo de resistência por parte dos africanos à escravidão. E ocuparam a região do centro-oeste do país, foram responsáveis por encontrar ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, né? Essa questão do ouro a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, eles utilizavam a língua paulista indígena, o tupi, para designar alguns territórios alcançados, como Jundiaí, Piracicaba, Tatuapé e Taubaté. Também foram os responsáveis pelo extermínio e escravização de milhares de indígenas no território brasileiro, né? Então, aí, além de explorarem o território, de adentrarem aí o território, né, chegando ao seu interior, é importante lembrar que essas ações dos bandeirantes capturavam indígenas, escravizava os indígenas e a mesma coisa também em relação aos negros, né? Capturava os negros fugidos e garantia que eles continuassem sendo escravizados. E aí a gente vai falar agora dos ciclos econômicos no Brasil colonial, né? Começando aí pela plantação de cana. Então, o engenho de açúcar, né? Lembrando que a gente já viu, o engenho era um artigo de luxo na Europa, então por isso era tão vantajoso, né? O plantio da cana e depois a produção desse açúcar para ser vendido na Europa. E no caso de Portugal, já era uma experiência que eles tinham no cultivo da cana-de-açúcar desde lá das colônias portuguesas na África, tá? Então, o engenho de açúcar, o que a gente tinha, né, no engenho de açúcar? O canavial, que era a plantação ali de cana, né? Sempre num latifúndio, numa grande extensão de terra, né? Então, muita terra com plantio da cana-de-açúcar. Depois disso, a Casa das Caldeiras, que era onde o produto era aquecido em tachos de cobre, a Casa Grande, onde vivia a família e os seus proprietários, a Casa de Trabalho Livre, né? Então, são pequenas habitações ali onde alguns trabalhadores livres, pobres, viviam. A Moenda, que era o lugar onde eles moíam a cana. A Casa de Purgar, que é o lugar onde o açúcar era refinado. A senzala, né, que é já algo bem mais conhecido da gente aí, que eram os locais onde ficavam esses escravos, locais totalmente insalubres, sem nenhum tipo de condição adequada ali, né? E a capela, porque a gente viu que essa questão do exercício da fé cristã era muito importante aqui, né? Então, em todo engenho de açúcar tinha ali uma capela, onde muitas vezes esses negros, por exemplo, que não eram cristãos, eram obrigados a frequentarem, né? Mesmo não sendo cristãos, mesmo tendo uma outra religião, essa outra religião deles não era respeitada. E aí, falando das invasões holandesas no Brasil. Então, só para a gente entender o contexto disso antes, ó,
No início, né, da colonização, quando Portugal começa de fato a colonizar o território brasileiro, Portugal não tinha muitos recursos para isso. Então, inicialmente, a gente viu o quê? Que foi a exploração do pau-brasil, né? O pau-brasil estava ali, eles utilizavam a mão de obra escrava através do escambo, então dava ali algumas coisas para o indígena, em troca disso, o indígena extraía o pau-brasil, levava até os navios e aí isso era levado lá para a Europa. Só que com o tempo a extração do pau-brasil foi, né, se esgotando, a questão ali do plantio, desmatamento e tudo mais, e aí foi preciso encontrar uma outra atividade comercial, né? E aí entra a cana-de-açúcar que a gente acabou de ver. Só que para a cana-de-açúcar, a gente acabou de ver aqui que precisa de uma grande estrutura, né? Não é simplesmente ir lá e plantar a cana-de-açúcar, existe uma estrutura aí para a produção do açúcar em si. E para isso, Portugal não tinha recursos o suficiente, então pega financiamentos de banqueiros holandeses, né? E aí monta toda a estrutura ali. E aí, durante a União Ibérica, né, eu até coloquei para vocês aqui, para vocês saberem mais sobre esse período da União Ibérica, em que Portugal e Espanha vão ficar sob o comando de um mesmo rei, a Espanha tinha alguns conflitos ali com a Holanda. Então, Portugal até tinha uma boa relação com a Holanda, só que a partir do momento em que o rei espanhol se torna rei de Portugal também, a parceria comercial, né, entre Portugal e a Holanda, nesses financiamentos e tudo mais, vai ser extinta, né? Porque a Espanha, o rei espanhol agora também rei de Portugal, vai extinguir essa parceria entre Portugal e Espanha, né? E vai expulsar os holandeses aí do Brasil. Nesse contexto todo aí, os holandeses vão e dominam Pernambuco. Então, por isso que a gente está falando de uma invasão holandesa, né? Os holandeses vão invadir Pernambuco, exatamente porque, como eles foram expulsos pelo rei espanhol, eles invadem, e aí eles vão permanecer em Pernambuco, né, dominando ali o território de Pernambuco por 24 anos. Depois, posteriormente, eles vão ser expulsos pelos portugueses, já depois do fim da União Ibérica aí, depois que Portugal retoma, né, o seu trono. Então, as invasões holandesas no Brasil referem-se ao projeto de ocupação do Nordeste brasileiro pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais durante o século XVII. Essas foram o maior conflito político-militar da colônia, né? Essa expulsão aí dos holandeses vai gerar um conflito. Fizeram parte do quadro de relações internacional entre os estados europeus. Foi uma luta pelo controle do açúcar, bem como das fontes de suprimento de escravos. Houve duas frentes interligadas, embora distantes, né? O Brasil e a África. A África entra aí no contexto por conta dos escravos, né? Que serviam como mão de obra aqui na colônia portuguesa. As drogas do sertão, né? São especiarias como plantas, raízes, sementes, frutas, ervas medicinais, entre outras, que foram alvo da cobiça e comercialização no Brasil colônia, a partir dos séculos XVI e XVII. Esses produtos cultivados em território brasileiro eram exóticos para os europeus, né? Então era muito comum aqui, mas lá era exótico. Então por isso que vai se tornar um comércio muito lucrativo também, ok? Durante a época das entradas e das bandeiras, né, que nós vimos na aula passada, as drogas do sertão passaram a ser cultivadas com interesse econômico, juntamente com a produção de cana-de-açúcar. Então acontece ao mesmo tempo, né, do comércio de cana-de-açúcar. Algumas das especiarias cultivadas e comercializadas pela coroa portuguesa eram o cacau, né? E aí a gente tem outros exemplos aí também. E além da cana-de-açúcar, das drogas do sertão, a gente vai ter o ouro, né? Que nós falamos lá no comecinho da aula. Então, ó, o ouro da colônia passava a representar em Portugal uma nova esperança de trabalho e enriquecimento. E muitas pessoas começaram a deixar o país, né? Vindo aqui para a colônia. Lembra que a gente falou, né, desde o início da colonização, a procura pelo ouro, né? Sempre o interesse em encontrar ouro, encontrar esses metais preciosos. Enquanto a coroa espanhola achou com muita facilidade e abundância na colônia espanhola, o mesmo não aconteceu aqui no Brasil. Isso vai acontecer só lá no século XIX. Então, ó, adotou-se assim as licenças especiais e o passaporte em 1709, né? Então, para a vinda aqui para a colônia, de 300 mil habitantes estimados em 1690, a colônia passar a cerca de 3 milhões no final do século XVIII. Então, né, muita gente vindo aqui para a colônia
para o território que hoje é o Brasil, em busca exatamente desse ouro, né, de enriquecer através desse ouro. Então, para a gente visualizar esse mapa aqui novamente, né, a gente tem aqui a plantação de cana-de-açúcar nessa faixa aqui litorânea, né, então Nordeste ali e região aqui do Sudeste também, e a exploração de minérios mais na região de Minas Gerais e do Centro-Oeste aqui, tá? As duas principais economias, né, ciclos econômicos do Brasil colônia até então. Depois a gente vai dar continuidade nisso.